Em 17 de junho de 2015, quando o voo 54 da British Airways se aproximava do aeroporto de Heathrow, algo incomum e assustador aconteceu na rotina diária das viagens aéreas. A aeronave, após estender seu trem de pouso e se preparar para a descida, estava na fase final de sua aproximação quando, inexplicavelmente, um corpo humano apareceu no ar, caindo de altitude. A cena, que parecia saída de um pesadelo, era algo que nenhum passageiro, piloto ou equipe de solo esperava testemunhar. O corpo, congelado a uma temperatura de menos 60 graus Celsius, era de um homem que passou 11 horas preso no compartimento da roda do avião, em condições extremamente frias e isoladas. A história dessa vítima é de partir o coração e revela a dureza das circunstâncias em que um ser humano pode se encontrar numa tentativa desesperada de escapar de uma situação terrível. Imagine por um momento como deve ter sido estar preso naquele pequeno espaço, cercado por metal gelado, com temperaturas que congelavam sua pele e sua respiração, formando cristais no ar. Em poucos minutos, seus membros ficaram dormentes e a dor se tornou insuportável. A sensação de sufocamento, o frio intenso e a desesperança seriam uma tortura que poucos conseguiriam suportar por tanto tempo. Enquanto isso, em um cenário completamente diferente, um supermercado no Frills foi deixado vazio pelo vento e seu silêncio contrastava assustadoramente com a atividade diária habitual. Bagagens e pessoas desapareceram em um instante, deixando um espaço desolado que parecia saído de uma história de ficção científica. Entretanto, em meio a essa aparente desolação, um carrinho de aço se tornou o único sobrevivente de um incidente aparentemente impossível. A resiliência de um objeto aparentemente inerte em um ambiente hostil e no meio de uma queda livre. A história do carrinho de compras, que detém o recorde mundial por sobreviver à maior queda sem sofrer danos, parece um milagre. Quando as autoridades abriram a porta do armário onde ele estava preso, encontraram algo extraordinário: a carroça, silenciosa, em pé, como se tivesse resistido à força da gravidade e da destruição. Esta história, embora menos conhecida, revela a surpreendente capacidade de sobrevivência do aparentemente inanimado. A resiliência de objetos simples diante de forças extremas pode oferecer lições sobre a resiliência e a imprevisibilidade da vida, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Entretanto, comparados à natureza, os humanos parecem uma ameaça menor. A natureza, em sua fúria e transformação, pode se tornar uma armadilha mortal, testando os limites da sobrevivência humana. Um exemplo extremo disso é o caso de Anna Bagenholm, uma médica sueca que, em 20 de maio de 1999, sofreu hipotermia grave após ficar presa em um rio congelado durante uma expedição. As roupas molhadas aceleraram sua perda de calor e seus companheiros Marie Faulenberg e Torvan Neschin tentaram salvá-la jogando gelo nela e tentando libertá-la. Mas as camadas de gelo de 20 centímetros de espessura tornaram seus esforços inúteis naquele momento. Cada segundo contava naquela situação desesperadora. A água gelada e o frio extremo desaceleraram seu metabolismo em 90%. Uma resposta corporal que, embora parecesse uma sentença de morte, na verdade preservou seus órgãos vitais, permitindo que ele sobrevivesse em condições aparentemente impossíveis. Por outro lado, em um cenário completamente diferente e trágico, o desaparecimento de Larry L. Maria Monata, em novembro de 2009 em Council Bluffs, Iowa, exemplifica como um erro aparentemente simples pode se transformar em uma tragédia de proporções inimagináveis. Larry, um funcionário de supermercado de 25 anos, desapareceu sem deixar vestígios durante uma tempestade de neve. Na tentativa de escapar da tempestade, ele teria fugido descalço, tendo alucinações e perdendo o senso de direção. A busca por seu paradeiro durou quase uma década, até que, em janeiro de 2019, uma descoberta horrível na mesma loja onde ela trabalhava revelou a trágica verdade. Seu corpo foi encontrado preso em um espaço confinado atrás de uma unidade de refrigeração. A investigação concluiu que Larry subiu no topo das geladeiras, uma área comumente usada pelos funcionários como um intervalo não oficial, e acidentalmente caiu em um espaço de apenas 50 centímetros entre as geladeiras e a parede. Ninguém pensou em olhar para cima ou verificar aquela área, e em questão de segundos, eles deixaram de estar em uma tenda ativa e passaram a estar presos no escuro, sem nenhuma maneira de escapar. O barulho dos compressores e a agitação dos clientes no estabelecimento
abafavam qualquer pedido de socorro, e seus gritos eram silenciados pelas máquinas industriais. A tragédia passou despercebida por todos, incluindo funcionários e clientes, que continuaram com suas rotinas diárias, sem saber que, naquele pequeno espaço, um jovem havia perdido a vida lenta e silenciosamente. Recomenda-se discrição do leitor ao abordar essas histórias, que contêm elementos chocantes e situações extremas. Se você chegou até aqui, recomendo que curta e se inscreva no canal para continuar aproveitando conteúdos fascinantes como esse. Seu apoio é muito importante para nós. Imaginemos por um momento a queda de Volovik. A cena é assustadora. Uma espécie de caixão de metal caindo livremente do céu, apontando para o chão, com a gravidade como a única força que parece ter poder sobre ele. O sentimento de desesperança está presente, mas, de alguma forma, a seriedade não prevalece completamente. A estrutura da fuselagem traseira de um DC-9 agia como um casulo protetor, amortecendo o impacto e protegendo a vítima de detritos e forças aerodinâmicas durante uma descida que durava aproximadamente 3 minutos. A sorte, essa força invisível que às vezes se torna inexplicavelmente benevolente, estava do seu lado. Sua vida não se extinguiu naquele momento. Surpreendentemente, a baixa pressão arterial gerada pela rápida despressurização da cabine desempenhou um papel crucial em sua sobrevivência. A descompressão repentina a deixou inconsciente, entrando em coma. Esse estado alterado foi fundamental. Quando ele estava inconsciente, seu cérebro reduziu o consumo de oxigênio, prevenindo a insuficiência cardíaca, que poderia ser fatal nessas circunstâncias. Além disso, o corpo de Volovik desacelerou seu metabolismo em 60%, um mecanismo de sobrevivência que ajudou a reduzir a perda de sangue por meio de suas fraturas e a conservar energia em meio ao caos. Os médicos que examinaram seu corpo encontraram fraturas no crânio, vértebras esmagadas e uma pelvis estilhaçada, ferimentos que teriam sido fatais em qualquer outra circunstância. No entanto, ela sobreviveu, saindo daquele acidente quase milagrosamente. Em um cenário completamente diferente, mas igualmente extremo, encontramos a história de Tatsuko Horawa, uma mulher de 58 anos que viveu por mais de um ano escondida em um armário na casa de um homem em Kasuya, Japão. Tudo começou com pequenas anomalias, objetos desaparecendo, comida desaparecendo sem explicação. A preocupação do homem cresceu e ele decidiu instalar câmeras de segurança em sua casa. A vigilância revelou o impensável. Uma mulher que conseguiu entrar em sua casa sem forçar nenhuma fechadura e se instalou secretamente lá. A mulher, que disse não ter onde morar e que havia se mudado pela primeira vez há 1 ano, transformou um pequeno armário em seu refúgio, colocando um colchão fino, garrafas de água e mantendo um nível surpreendente de ordem. Ela não causou nenhum dano nem atrapalhou a rotina do dono, que felizmente não foi submetido a nenhum ato de violência. Mas essa situação revela um aspecto preocupante. A vulnerabilidade da privacidade e a capacidade de alguém se integrar silenciosamente à vida de outra pessoa, mesmo em seu próprio refúgio, sem que ninguém perceba. Por outro lado, a história de Anna Bagenholm, na Noruega, nos mostra como a natureza pode ser brutal e surpreendentemente benevolente. Durante uma expedição de esqui nas montanhas Solene em um dia de final de primavera, Anna se aventurou para fora da trilha em busca de aventura. A região ainda tinha gelo de inverno em seus riachos e, em um lugar, uma camada de gelo de cerca de 20 centímetros de espessura foi enfraquecida pelo derretimento. A neve fresca escondia perigos invisíveis e, num momento de descuido, Anna perdeu o controle e mergulhou de cabeça em um riacho congelado. Seus esquis ficaram presos na borda do gelo, deixando-a de bruços na água quase congelante. A cena era silenciosa, quebrada apenas pelo estalar do gelo e pelo movimento da água sob a camada de gelo. A situação parecia desesperadora e, naquele momento, a sorte mais uma vez desempenhou um papel fundamental. Anna, usando a respiração controlada, usou uma pequena bolsa de ar que encontrou sob o gelo para manter a cabeça acima da água, retardando a perda de oxigênio para o cérebro. O resgate não foi fácil. A equipe de emergência, liderada pelo tenente da polícia Boer McCallum, coordenou esforços que incluíam a criação de um buraco no gelo rio abaixo, usando a correnteza para levar Anna até um local seguro. Ele ficou na água gelada por aproximadamente 80 minutos e sua temperatura corporal caiu para um recorde mundial de 13,7 graus Celsius, uma condição que, em termos médicos, é considerada quase morte clínica.
Entretanto, os médicos, seguindo a regra "ninguém morre até se aquecer e morrer", recusaram-se a declará-la morta. Em vez disso, eles começaram procedimentos agressivos de reaquecimento, sabendo que seu corpo congelado ainda tinha chance de recuperação. Seu sangue mal circulava, seu coração estava silencioso e seu corpo era um bloco de gelo. Mas ela ainda estava viva, desafiando todas as expectativas médicas. Essas histórias nos lembram que a vida pode ser imprevisível e que nos momentos mais sombrios, a esperança e a sorte podem brilhar intensamente. Espero que você tenha gostado dessa viagem incrível. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!